Senado vai analisar projeto sobre uso abusivo de instrumentos jurídicos. Termina hoje o prazo para registro de candidaturas nas eleições deste ano. E eleitores têm até quinta-feira para solicitar o direito de voto em trânsito. Bom dia, hoje é segunda-feira, 15 de agosto. O Senado Notícias está no ar. Está marcada para daqui a pouco, às 10 horas, reunião da subcomissão temporária que vem acompanhando e discutindo a situação da educação na pandemia. Hoje, senadores e especialistas vão debater a infraestrutura das escolas e formas para assegurar que elas tenham instalações físicas adequadas para o pleno exercício da educação. A TV Senado vai transmitir ao vivo. Pode ser votado ainda este mês pelo Senado o projeto que prevê medidas de combate à prática do lawfare. Vamos entender o que é isso na reportagem de Isabela Dutra. O uso abusivo e estratégico de instrumentos jurídicos para prejudicar uma empresa ou a própria economia é chamado lawfare. Parlamentares e juristas comparam essa prática a uma dissimulada arma de guerra, que leva o adversário a desperdiçar recursos financeiros ou a perder sua legitimidade. E apontam que leis anticorrupção têm sido usadas para perseguição a pessoas e destruição de empresas e empregos. A proposta em tramitação no Senado quer tornar os instrumentos jurídicos brasileiros alinhados aos de outros países para a defesa das empresas. O texto define que a cooperação de pessoa jurídica brasileira com agência ou órgão de Estado estrangeiro será feita somente pelo Poder Executivo Federal. O objetivo é evitar que informações sensíveis de empresas nacionais sejam repassadas de maneira prejudicial a elas. O projeto também prevê que o Poder Executivo exerça papel central na coordenação dos esforços de inteligência econômica, evitando que as empresas nacionais sejam alvo de práticas abusivas de agências ou órgãos de Estado estrangeiros. Também evita que ações judiciais venham em seguida ao reconhecimento da culpa no âmbito administrativo, poupando postos de trabalho e evitando a falência da empresa. O texto revoga ainda normas que prevêem a dissolução compulsória de pessoas jurídicas. Eu vejo como um passo atrás, porque essa PL está colocando alguns institutos que vão sim limitar, né, alguns instrumentos jurídicos. A gente tem uma evolução tão grande depois de grandes investigações, com empresas colaborando com as investigações, efetuando, né, os acordos de leniência a nível nacional, e esse instituto ele vem justamente interromper uma comunicação internacional que ela é muito relevante. A troca de informações entre as autoridades brasileiras e americanas principalmente, né, é uma troca que ela vem sendo institucionalizada há muitos anos, né, desde 2013 no contexto de Lava Jato. Então você dá um passo atrás a nível de investigação internacional e nacional, eu não vejo isso como algo positivo. Eu acho que isso é negativo, eu acho que isso vai limitar instrumentos já bem desenvolvidos como o acordo de leniência, e eu vejo que não é suficiente. Por causa do lawfare, o Brasil perdeu bilhões de reais em face da Operação Lava Jato. Então, o lawfare precisa ser combatido, precisa ser enfrentado. O lawfare é um predador do direito. Mas também, talvez, pudéssemos avançar no próprio projeto do senador Carvalho, aperfeiçoando-o, trazendo essa discussão para o âmbito, por exemplo, do direito penal, né, em que o lawfare também pode ser utilizado, e foi muito utilizado, não somente para destruir empresas, mas também para destruir reputações e prejudicar pessoas. Talvez aí se possa fazer algum ajuste. Outro projeto que deve ser votado ainda este mês é o que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos que não estejam previstos pela Agência Nacional de Saúde. Ele veio da Câmara para o Senado e vai direto ao plenário. Os planos de saúde são obrigados a cobrir mais de 3.300 procedimentos previstos pela Agência Nacional de Saúde.
A lista inclui consultas, exames, terapias e cirurgias, além de medicamentos, órteses e próteses. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça determinou que as operadoras de saúde não devem cobrir qualquer tratamento que esteja fora dessa lista. A decisão provocou bastante polêmica, por acabar com a cobertura de pacientes que dependiam dos planos de saúde para outros tratamentos. Representantes do movimento de mães de autistas vieram ao Senado protestar contra a decisão do STJ. O STJ deu um balde de água fria em todas as famílias, dificultou o acesso à saúde, deu uma dificultada muito grande na hora da gente conseguir acesso via judicial. Porque se o rol é taxativo, não adianta a gente entrar na justiça, não é? Então, por exemplo, há 4 anos atrás, quando eu tive o diagnóstico dos meus filhos, o plano de saúde negou dizendo que o rol é taxativo. Ok, a gente entrou na justiça e com 15 dias, veja como foi rápido, com 15 dias eu consegui eliminar e meu filho começou a fazer as terapias. E hoje meu filho é outra criança. Já é a 7ª vez que eu venho a Brasília. Além de ser um custo muito alto com passagens, né, nós já viemos em ônibus também, tem um desgaste emocional e também a involução da minha filha, né? Então, assim, é claro, vale a pena lutar pela PL, porque ela dá uma estabilidade na saúde, na vida da minha filha e de tantas outras vidas que a minha filha também representa, mas é muito cansativo, é desgastante. Então, o que eu mais quero hoje é que nós tenhamos uma celeridade nisso, que a vida tem pressa, a gente precisa de fato que essa situação se resolva. A proposta que chegou ao Senado, já aprovada pela Câmara, cria hipóteses de cobertura fora do rol de procedimentos da agência. O objetivo é dar continuidade a tratamentos que poderiam ser excluídos dos planos de saúde. O Senado vai fazer sessão de debates temáticos para discutir o projeto. A proposta determina que o procedimento não previsto no rol da ANS deve ser autorizado se existir comprovação de eficácia dele, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Se houver recomendação de adoção do procedimento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Se pelo menos um órgão de avaliação internacional recomendar o tratamento para seus cidadãos. A lista deve ser atualizada pela ANS a cada incorporação e serve de referência para planos de saúde contratados desde 1º de janeiro de 1999. É importante que, indo direto ao plenário, haja ao menos uma sessão de debates para poder ouvir a sociedade e os segmentos em torno desse projeto e ainda no mês de agosto ele seja deliberado diretamente no plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões permanentes da Casa. Termina hoje o prazo para registro das candidaturas a presidente, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. E amanhã começa oficialmente a campanha eleitoral. Veja alguns prazos importantes para o eleitor ficar atento. Cerca de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas eleições deste ano. No dia 2 de outubro, eles deverão ir às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Há 2 meses da votação, eleitores, mesários e partidos devem ficar atentos para não perder prazos importantes. Quem quiser votar fora do domicílio eleitoral, por exemplo, deverá registrar essa intenção até o dia 18 deste mês e indicar o local em que pretende votar. Os eleitores que estiverem fora da sua cidade, mas no mesmo estado, poderão votar para todos os cargos. Já os que estiverem em outro estado poderão votar apenas para presidente da República. 18 de agosto também é o prazo limite para que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam informar a Justiça Eleitoral se querem votar em uma sessão diferente. E a partir de 30 de agosto, todos os eleitores já poderão consultar pelo aplicativo ou site informações atualizadas sobre as sessões de votação. A realização da eleição acontece em 340 mil sessões eleitorais do país. A votação acontece ali e a apuração acontece também ali. Depois disso, é só a soma aritmética do resultado dessa sessão, que é publicado e é impresso em um
uma folha de votação que é colocado logo em seguida do lado de fora da sessão eleitoral e é publicada também, será este ano, publicada na internet. O que é, podemos dizer, mais uma forma de assegurar que o sistema é confiável e é auditável e é seguro. Para garantir o direito ao voto desses milhões de eleitores, a Justiça Eleitoral contará com a colaboração de cerca de 2 milhões de mesários convocados ou voluntários em todo o país e também no exterior. Já o registro dos candidatos escolhidos poderá ser feito até o dia 15 de agosto. Só depois disso, ou seja, a partir do dia 16 de agosto, começa oficialmente a campanha nas ruas e na internet. Comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas, propagandas pagas na internet, jornais impressos e revistas, por exemplo, ficam permitidos a partir deste dia. Já o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV só começa 10 dias depois, em 26 de agosto, quando as emissoras de rádio e televisão passam a veicular blocos de propaganda eleitoral. Até o dia 29 de setembro, as emissoras deverão reservar 70 minutos diários de sua programação para propaganda eleitoral gratuita. É neste mês também que a presidência do Tribunal Superior Eleitoral passará a ser ocupada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele tomará posse no dia 16 de agosto, no lugar do atual ministro Edson Fachin, que completará apenas 6 meses no cargo. Você sabe o que é votar em trânsito? Pois é, o prazo para a solicitação desse direito se encerra na próxima quinta-feira, 18 de agosto. Votar em trânsito é exercer seu direito a voto em um local diferente do seu domicílio eleitoral. Qualquer eleitor que esteja com sua situação eleitoral regularizada pode solicitar essa transferência temporária para outra sessão dentro do Brasil. É possível, inclusive, votar cada turno em uma cidade diferente. Moro em Natal, no Rio Grande do Norte, e acho muito bom votar em trânsito porque eu vou votar aqui em Brasília no meu presidente. Eu achei muito boa essa oportunidade de votar em trânsito porque eu não queria deixar de exercer meu direito de voto. Moro atualmente fora do meu domicílio eleitoral e as passagens para esse período estão bastante caras. Então a solução foi ir até o TSE e solicitar o voto em trânsito. Foi bastante fácil. Eu acho mais fácil, né? Que aí eu não vou precisar de deslocar, né, de Brasília para ir para minha cidade só para votar, sendo que eu tenho essa possibilidade de votar aqui. O eleitor que fizer a transferência temporária dentro do mesmo estado de seu domicílio eleitoral poderá votar para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Se a transferência for para um local fora do estado eleitoral de origem, a pessoa poderá votar apenas para presidente da República. Eu nunca tinha feito isso, é a primeira vez que eu voto em trânsito e acho uma pena que não dê para votar para governador também, mas pelo menos o principal está garantido, né? Acho muito bom, porque a gente vota, participa do processo político do nosso país, aonde a gente estiver. Se eu estiver no Brasil, eu voto em qualquer lugar. Eu quero votar em qualquer lugar, mas eu não quero deixar de votar. Não há voto em trânsito para quem está em outro país. Mas eleitores com o título da zona eleitoral do exterior que estiverem no Brasil no dia das eleições poderão votar para presidente da República em qualquer capital ou município com mais de 100 mil eleitores. Além disso, indígenas, quilombolas ou integrantes de comunidades remanescentes também podem solicitar a transferência temporária para votar em uma sessão eleitoral de sua escolha, desde que essa tenha vagas suficientes. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem solicitar a transferência para uma sessão apta a atendê-los. A habilitação para voto em trânsito deve ser feita até o dia 18 de agosto, quinta-feira, presencialmente, em qualquer unidade de atendimento eleitoral, como cartório, central ou posto de atendimento. E a relação dos locais onde será possível votar em trânsito pode ser conferida no site do Tribunal Superior Eleitoral. A identificação biométrica dos eleitores começou em 2008.
E, atualmente, 75% estão com as digitais cadastradas. Mas quem não fez a biometria não precisa se preocupar. Informação única, pessoal e segura na ponta dos dedos. A biometria aumentou a segurança na identificação do eleitor, impedindo que um vote no lugar do outro, o que reforça a transparência do processo eleitoral. A biometria é um dos dispositivos por meio dos quais os eleitores, os partidos políticos, as entidades da sociedade civil e as instituições públicas podem verificar a confiabilidade do sistema de votação. O sistema foi testado pela primeira vez nas eleições de 2008 em 3 municípios brasileiros: São João Batista, em Santa Catarina, Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul, e Colorado do Oeste, em Rondônia. 10 anos depois, nas eleições de 2018, já eram mais de 85 milhões de eleitores com biometria. Nas eleições municipais de 2020, mais de 117 milhões de brasileiros e brasileiras já tinham feito o cadastro para votar com biometria. Mas, por causa da pandemia, não houve identificação biométrica nas eleições. Pelo mesmo motivo, os cartórios eleitorais de todo o país suspenderam o cadastramento de novas biometrias. O cadastramento continua suspenso, mas o TSE tem feito acordos com órgãos que também fazem coletas biométricas, como os Detrans e Polícia Federal, e tem conseguido, com isso, aumentar o número de registros biométricos no país. Mais de 118 milhões de eleitores já têm cadastro biométrico, o que representa 75,52% do total de eleitores do país. Em 15 estados e no Distrito Federal, 100% dos eleitores já foram cadastrados. O Tribunal Superior Eleitoral ainda não definiu o uso ou não da biometria nas eleições deste ano para as pessoas que já tiveram as digitais coletadas. Mas, segundo a Justiça Eleitoral, independente da decisão, ninguém vai deixar de votar por não ter feito o cadastramento da biometria. Os eleitores poderão se identificar com a carteira de identidade, identidade social, passaporte ou outro documento de valor legal equivalente, inclusive carteira de categoria profissional reconhecida por lei. As pessoas que têm a biometria coletada pela Justiça Eleitoral também poderão utilizar o aplicativo e-Título como forma de identificação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.